Olá, seja bem-vindo ao Inglês Nota 10. Vamos falar hoje sobre as horas, the time. E para começar a falar sobre as horas, nós vamos aprender a pergunta básica, que é What time is it? Que horas são? Reparem que isso é uma expressão, tá? Ao pé da letra seria que hora é, ou algo do tipo, tá? Então a gente traduz observando o modo como essa pergunta é feita na cultura do brasileiro, que é que horas são? E a resposta pode ser It is blá 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 blá, ou eu posso ir direto para as horas. Uma coisa importante que você precisa saber aqui, ó. Existem duas formas de você ver, de você informar ou de você receber, né, de você ouvir que horas são. Os alunos às vezes vêm com coisas do tipo: poxa, professor, na verdade eu não vou perguntar a hora para ninguém quando eu for viajar para o exterior. Eu vou levar meu telefone, eu vou levar meu relógio, eu não vou perguntar para ninguém. Tudo bem, mas você pode se esquecer de que alguém pode perguntar para você, né? Então, assim, idioma é uma coisa muito dinâmica, então não tem como escapar, tá? Então, olha só, eu vou ensinar duas formas, uma delas é mais fácil, porém, é legal você saber as duas, mas para utilizar você provavelmente vai optar pela mais fácil. A mais fácil é a seguinte, ela é equivalente, vamos dizer, ao modo como nós falamos as horas em português com maior frequência. Então, por exemplo, 3:19 seria 3:19. Professor, eu tenho que saber os números? Tan, 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 tan. Paraíba, o que você acha? Tem que saber os números? É lógico que tem. Como é que você vai fazer as horas, menino? O Paraíba tá certo. Como é que você vai fazer as horas se você não sabe os números? Tem que saber sim, tá bom? 3:19. Lembre-se de que isso aqui é uma regra, ó. Para horas, você não tem conjunção aqui, ó. Tá? Em português a gente fala 3:19, em inglês não tem, é 3:19, tá? Então, regra número 1, não há conjunção e, né, and, ligando as horas. Regra número 2, toda vez que a hora for em ponto, você vai chamá-la de o'clock. Vamos tentar outro aqui, ó. Como é que seria isso em português? 6:30. Ótimo. Ou 6:30, tanto faz. Ou se você gosta do inglês britânico, 6:30, né? Whatever. Você decide. 11:45. 11:45. Muito bem. Lembrando que o 40 não tem letra U aqui, ó. Esse U aqui não existe. 45, tá bom? Difícil? Facinho, né? Eu falei que um dos modos era fácil. Segundo modo aqui. Nesse segundo modo, você vai dividir o relógio em duas partes. Imagine que esse quadrado aqui, ó, no qual nós estamos trabalhando, seja um relógio quadrado, tá? Nesse modo aqui, você vai dividir esse relógio em quatro partes. Tá, vamos dividi-lo aqui, ó. Fazer um relógio menorzinho aqui, ó. Você vai ver que esse modo também é utilizado em português, tá? Não é assim nenhum bicho de 7 cabeças, não, porque nós também utilizamos esta forma. Nós utilizamos as duas, aliás. Então tá, não ficou bem um quadrado não, mas é só para você entender o conceito. Dividido, certo? Quantos quadrantes eu tenho aqui? Estou falando agora de matemática. Eu tenho 4 quadrantes, certo? Então, se esse quadrante aqui, ó, esse no qual eu estou pousando meu mouse aqui, se eu destacasse esse quadrante, eu poderia dizer que aqui eu tenho 1/4 do meu relógio? Poderia, certo? Tá.
E a marcação de baixo aqui, ó, esta linha, ó, se isso aqui fosse um relógio de ponteiro, tá? E o ponteiro grande estivesse bem aqui, ó, nesse cantinho aqui onde está a flechinha do meu mouse aqui, ó, bem nesse cantinho aqui. Você concorda que esse cantinho aqui é o número 15? Concorda ou sem corda? Esse cantinho aqui é o 15, certo? Então, sei lá, se o ponteiro pequeno tivesse nessa linha aqui, ó, vertical, e o ponteiro grande estivesse nessa linha horizontal, seria meio-dia e 15. Você concorda então que desse ponto central, que é o meio-dia, até aqui, ó, o ponteiro teria percorrido 1/4 do relógio? Portanto, esta marcação aqui, ó, essa marcação de 15 minutos, neste segundo modo de ver as horas, vai se chamar a quarter. Então, toda vez que o ponteiro grande estiver nesta marcação aqui, e somente nesta marcação aqui, ele vai se chamar a quarter. Vamos imaginar agora que eu destaquei a outra metade do relógio também. Você concorda que aqui eu tenho 2/4 do relógio ou metade do relógio? Isso quer dizer o quê? Se fosse meio-dia, o ponteiro pequeno estaria aqui e o grande estaria aqui embaixo, certo? Ou melhor, se fosse meio-dia e meia, tá? O ponteiro pequeno estaria aqui e o grande estaria aqui embaixo, certo? Isso me indicaria que a partir dessa marcação central, o ponteiro grande teria percorrido metade do relógio para chegar aqui embaixo. Concorda ou sem corda? Teria, não teria? Meio-dia, sei lá. Tá os dois ponteiros aqui. Aí o ponteiro grande vai se movimentando, ó. Até meio-dia e meia ele percorreu metade do relógio, certo? Tudo bem. Então metade do relógio é igual half. Half. Esse L não é pronunciado, tá? Half. Beleza? Beleza. Então, esses são os primeiros conceitos aqui que você tem que aprender. Aliás, tem mais um, hein? Vamos imaginar agora que eu pinte também o terceiro quadrante. Vamos imaginar novamente que seja meio-dia, ponteiro grande e o pequeno tá aqui, tá? Aí o ponteiro grande vai se movimentando, certo? Então ele vai se movimentando aqui, ó. Passou 1/4 do relógio, passou metade do relógio e aqui vai passar 3/4, tá? Mas qual que é a ideia? Nesse outro modo de ver as horas, nós temos que compreender o seguinte, que até a metade do relógio, ou até a metade, nós vamos contar como horas passadas. Então, se era meio-dia e o ponteiro grande está aqui, eu vou dizer que passou 1/4 do meio-dia. Se o ponteiro grande estiver aqui embaixo, ó, for meio-dia e meia, eu vou dizer que passou metade de meio-dia. E a partir desta marcação aqui, ó, daqui para cá, eu vou começar a subtrair da hora seguinte. Então, olha só, se o ponteiro grande, que era meio-dia aqui, ó, se ele deu toda esta volta e está aqui, então eu tenho aqui 1/4 para a 1, tá? Passou essa marcação aqui, ó, da metade do relógio, ó, para cá, ó, eu vou subtrair da hora seguinte. Então, o que eu vou ter ali? Eu vou ter 1/4 aqui, ó, nessa marcação aqui, de 45 minutos. Eu vou ter 1/4 para a hora seguinte. Aqui era 1/4 depois, 1/4 passado de tal hora. Tá? Então, recapitulando, vai, é meio-dia. Ponteiro está aqui, os dois ponteiros, tá? Grande e o pequeno. Seria 12 o'clock, igual nesse jeito aqui, ó, o'clock.
Aí o ponteiro grande vem para cá, meio-dia e 15. É um quarto passado das 12. A quarter past 12. Um quarto após as 12. Aí o ponteiro grande vem para cá, ó. Passou metade do meio-dia. Então, half past 12. Half past 12. Aí o ponteiro grande andou mais um pouquinho aqui, veio parar no 45, ó. Começou a subtrair. Quanto falta para a 1? Um quarto do relógio. A quarter to 1. Um quarto para a 1. Dessa metade para cá eu começo a subtrair. Tá bom? Professor, até aí beleza, mas o que eu faço com as horas que estão intermediárias, as que não são nem 15, que não são nem 30 e não são nem 45? Eu vou seguir a mesma regra, só que elas não vão ser específicos, elas não vão se chamar um quarto, nem metade, nem um quarto para. Se for meio-dia e 10, ó, o ponteiro vai estar mais ou menos aqui, o grande, ó. Então eu vou dizer que são 10 após as 12. 10 past 12. 10 past 12. E se for meio-dia e 20? Passaram quanto das 12? 20. 20 past 12. 20 past 12. Professor, e se for meio-dia e 50? Ó, o ponteiro deu toda a volta aqui. Ele não está mais no 45, o ponteiro grande, mas ele está aqui no 50. Que horas são? Ora, desta metade do relógio para cá não começa a subtrair com relação à hora seguinte? Se são meio-dia e 50, quanto falta para a 1? 10, não é? Então, 10 to, olha o to aqui que eu estou pintando, ó. 10 to 1. 10 para a 1. Entendido? Então, se você tiver dúvida, assiste o vídeo de novo. Passa depois para a bateria de exercícios e lembre-se que no decorrer do prazo de validade deste curso você tem direito a esclarecer dúvidas sobre ele, tá bom? Obrigado por ter assistido esse vídeo, nos prestigiando mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima!